Bom dia a todos os nossos amigos do Instituto Pro Pessoa Idosa Maria de Nazaré Oliveira Guzmão, todos aqueles que estão acima dos 60 anos e os mais novos também que nos acompanham aqui através do nosso Instagram, né? Através do nosso WhatsApp, do nosso Instagram e nosso Facebook, e também as nossas redes sociais, o Portal Voz Dom Pedro, o Conselho de Cidadãos do Dom Pedro, do Japim, todas as nossas redes sociais. Hoje vamos ler um pouco aqui do Pão Diário, da data dia 21 de setembro, que fala assim, momento copernicano. É meio difícil, mas deu para ler. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou a teoria que marcou uma das bases para a revolução científica do século XVI. A hipótese dele era: a Terra não é o centro do universo. Recentemente vivenciei algo que para mim foi um momento copérnico. Lembrei-me de que eu não sou o centro do universo e que o mundo não gira só ao meu redor. Quando estou ocupado, mesmo assim, o trabalho se acumula. Ainda existem necessidades que precisam ser supridas e assuntos de família que precisam ser resolvidos. Resumindo, repito que o mundo não gira no meu ritmo, mas termos nem de acordo com as minhas preferências. Apesar de desejarmos que seja de outra forma, a vida não está centrada em nós, pois o mundo foi criado para girar em torno de Deus, não das pessoas. Está lá no Salmo 33. Toda a natureza gira em torno do Senhor. Ele estabeleceu os limites dos mares e guardou os oceanos em seus vastos reservatórios. A sua palavra deu início ao mundo e ele surgiu a partir de sua ordem. Funciona de acordo com as leis estabelecidas por ele, por Deus. Essa é a palavra de hoje no nosso Pão Diário do dia 21 de setembro de 2025. Mas, gente, o nosso pequeno bate-papo hoje, que eu espero que seja pequeno, é sobre essa nossa convivência, né, das pessoas idosas com os seus familiares, com os amigos, com todos aqueles que giram à sua volta, conforme diz ali nossa pequena leitura de hoje, né? Desculpe, estou um pouquinho cansado ainda. Eu muito cedo fui aí no Dom Pedro e aproveitei e tive a oportunidade de tomar um café aí na praça de alimentação, lá na minha amiga Catarina, que há muito tempo, desde quando a Catarina só tinha uma banquinha, eu de vez em quando vou lá tomar café com ela e aproveito para bater um papo, né? E estamos lá reunidos, estava mais um senhor, né, de idade do lado, reunido, e começamos a conversar o bate-papo. E de repente eu perguntei pela neta dela que ela queria como filho. Eu vou aqui guardar o nome dessa jovem para não colocar no centro da atenção daquilo do que eu quero falar. Eu perguntei: Catarina, cadê a sua neta? Ela disse: poxa, gente, tu não sabe que bom. A minha neta tá lá em Urucu. Ela conseguiu arranjar um emprego através de um amigo que toma café aqui com a gente, e ela passa 15 dias lá e 15 dias aqui. Eu digo: poxa, Catarina, que bom. Ela disse: muito bom, porque inclusive a gente já está começando a guardar o dinheiro dela para comprar o primeiro carro dela, né? E eu sei que essa neta dela vive na igreja. Ela vive igual a Catarina. Ela também é praticante, né, de estar sempre sob a palavra de Deus. Bom, aí ela me disse assim, né? O outro idoso do lado estava do lado, presenciando, né? E ela me disse assim: poxa, mas foi uma pena que logo que ela arranjou o emprego, pois não é que ela arranjou o namorado? Eu falei: poxa, mas e aí, qual foi o problema? A fulana de tal, ela é muito exigente. Ela, ao viajar, ela conheceu esse namoradinho. Com 2 dias, ela já estava embarcando para Urucu, porém ela deixou uma cartinha para ele, aonde ela colocava todos os itens que ela queria que ocorresse no namoro. Se não fosse daquele jeito,
o namoro não ia na frente. Por exemplo, jamais avançar aquilo que está lá na Bíblia, nada de antecipar nada, né? Frequentar a sua casa para namorar somente mediante a presença da vovozinha. Nada de sair para as baladas, de sair para festas ou tocar na bebida alcoólica. Por que isso? Porque ela vive na palavra de Deus. E Deus está sendo tão bom com ela que está providenciando tudo na sua hora certa, né? E o outro lá, o senhor idoso, aproveitou e disse também, olha, meu filho também é assim. Graças a Deus, ele tem 18 anos, mas não bebe, não fuma, arranjou uma namoradinha também, que também tem suas regras, né? E eu fiquei vendo que hoje nós tivemos aí no Dom Pedro, ali logo perto aí num bar que tem, invadindo-se 5h30 da manhã, a RVP teve que ser chamada, porque a quantidade de jovens bêbados, inclusive teve um lá que se acidentou, atravessou o carro, tá lá aquele estilo baiano, né, estraçalhado lá no meio. Então, o que eu quero tirar com isso? Após essa nossa conversa, eu ainda assisti uma jovem, não é tão jovem assim, tentar humilhar seu pai, um senhor mais ou menos da minha idade, né, em uma certa situação. Quer dizer, eu infelizmente não pude interferir, porque era um caso ali de pai e filho, mas eu fiquei observando, né? E se houvesse mais alguma coisa, prontamente ele ia intervir. Mas, gente, cadê aquele respeito que os filhos têm que ter com o pai, principalmente dia de domingo? Dia de domingo é um dia onde os pais de idade devem ser visitados pelos seus filhos, porque era assim na minha época, né? Passa lá, pelo menos toma a bênção do seu pai, da sua mãe, vê como ele está, pergunta como é que foi a semana. Depois você vai para o seu banho, vai para o shopping, onde você quiser ir. Mas passe na casa do seu pai, do seu avô, né? Dê aquela atenção. Porque nós que chegamos a essa idade, é coisa divina, é coisa de Deus, né? Não seja aquele tipo de filho ou filha que simplesmente não está nem aí, ou que mesmo não seja sua filha ou seu filho, mas que tenha também o respeito, que procure viver dentro da normalidade, dentro daquilo que diz a palavra de Deus, né? Nós ensinamos, muitas vezes, eu me refiro aos ensinamentos que eu dei ao meu filho de uma forma muito errada. Eu fui um pai daqueles que errei demais, e isso eu reconheço hoje, porque tudo que os meus filhos queriam, eu dava. Tudo que minha filha queria, eu dava. Muitas das vezes, a própria mãe ia contra as minhas ordens e tirava ali o meu poder de pai. E hoje ela paga justamente por isso. Apesar já de não ser uma jovem, tão jovem, mas não se tem aquele respeito que deveria se ter com os pais. Pai é pai e mãe será sempre mãe. Seja ele 70 anos, 90 anos, 100 anos, ou seja ele simplesmente um pai de 20 anos, né? Então hoje fica essa mensagem do jovem que procura praticar sob a palavra de Deus os respeitos junto à sua família. A liberalidade não é tanta assim, tem que se obedecer, né? As coisas que se diz, as regras das famílias, procurar sempre obedecer e viver sobre a palavra de Deus, que tanto a gente está precisando hoje no meio de nossas famílias, ou no meio sequer do lugar onde nós vivemos. Nós precisamos viver em paz. Eu vejo muitas famílias que vivem desagregadas porque esqueceram da palavra de Deus. Então, você que ainda é um pai jovem, né, não erre tanto quanto eu errei. Não dê a seus filhos coisas materiais, achando que você está agradando a ele. Não. Dê somente aquilo que ele precisa. Mas dê para ele um direcionamento na palavra de Deus, para que ele amanhã seja um homem ou seja uma senhora
né, honrada, de bem, e que a gente possa realmente retomar essas coisas, né, que hoje que tanto nos desagrada, que é justamente a desagregação da nossa família, da família brasileira, né? Que não haja tanto jovens drogados, bêbados, viciados em uma série de coisas que só atormentam a vida do idoso. Nós precisamos chegar nessa idade e precisamos ter ainda, né, o carinho, a palavra dos seus filhos. E isso eu também sinto falta, né? Meu pai, apesar de alcoólatra, eu era o cara que sentava do lado dele e passava horas e horas conversando com meu pai. Saudade do meu pai, Osmar Vieira de Guzmão, e da minha mãezinha querida, Maria de Nazaré Oliveira Guzmão, né? Mas eles já fizeram a sua passagem, estão hoje, se Deus quiser, na glória de Deus, e eu ainda continuo aqui, tentando congregar com vocês um pouquinho daquilo que ainda posso dar para vocês, tá bom? Um bom domingo, que vocês possam ter, não deixem faltar na mesa de vocês, não só a comida, mas que não deixe faltar de vocês a paz dentro da sua casa, que possa reinar, né, com respeito e com alegria. Um bom domingo e até um próximo vídeo, se Deus quiser e Deus há de permitir.